Vamos para a prova de história. Questão 1. O jornal é um importante meio de divulgação de notícias, informações e opiniões. É uma significativa fonte histórica para os registros que são diários. Leia o trecho do texto que foi publicado no jornal Gazeta de 15 de novembro de 1889, sobre os acontecimentos ocorridos na capital do país. O futuro do Brasil. A partir de hoje, dia 15 de novembro de 1889, o Brasil era uma nova fase, pois pode-se considerar finda a monarquia, passando a regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. Foi o exército quem operou esta magna transformação. Hoje, proclamou no meio da maior tranquilidade e com solenidade realmente imponente que queria outra forma de governo. Assim desaparece a única monarquia que existia na América e fazendo votos para que o novo regime encaminhe à nossa pátria os seus grandes destinos. Esperamos que os vencedores saberão legitimar a posse do poder com o selo de moderação, benignidade e justiça, impedindo qualquer violência contra os vencidos e mostrando que a força bem se concilia com a moderação. Viva o Brasil! Viva a democracia! Viva a liberdade! Agora responda as questões. Qual é o nome e qual é a data do jornal? Qual é o nome do jornal? E qual foi a data? Então, vocês vão olhar lá no enunciado que tem. Letra B. O acontecimento tratado no texto do jornal é independência do Brasil, proclamação da República, chegada da família real ao partido de Dom Pedro para Portugal. Questão 2. Após a instauração da República do Brasil, foi convocada uma assembleia para elaborar uma nova Constituição. Que nome foi adotado para o Brasil após a instauração da República? E esse nome permanece até os dias atuais? O nome República Federativa do Brasil. Sim, só isso que vocês vão escrever, tá bom? Questão 3. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser governado por um imperador e passou a ser administrado por presidentes. O regime republicano foi instituído no Brasil por meio de... Como que acabou essa era do imperador e passou para os presidentes? Quem é que bota o presidente lá no poder? É através das eleições? Foi uma revolução popular ou um golpe militar ou a votação? O que aconteceu que rapidinho mudou para presidente? Aconteceu o quê? Um golpe. Que golpe é esse? Vocês vão marcar. Questão 4. Na República, os grandes proprietários de terra, os chamados coronéis, controlavam a população votante. Eles trocavam os votos em seus candidatos por diversos tipos de favores. E, em alguns casos, uso de violência para intimidar os eleitores rebeldes. O voto imposto pelos coronéis contra a vontade do eleitor ficou conhecido como, olha aí, ó, a gente vê a figura, um coronel puxando
Isso é a figura só para vocês entenderem melhor. Puxando pelo quê? Pelo cabresto o eleitor para votar nele. Era voto secreto, voto aberto, voto de cabresto ou voto eletrônico? Eu acabei de falar e dei uma dica. Questão 5. Durante a Primeira República, o poder político era controlado por um grupo político dominante formado pelos grandes proprietários de terra, principalmente os cafeicultores paulistas e mineiros. Assim, numa eleição, era indicado o candidato dos paulistas e, no seguinte, o candidato dos mineiros. O revezamento dos presidentes entre os estados de Minas e São Paulo denominou-se política de governadores, política de café com leite, política de coronéis ou política de valorização dos estados. Questão 6. Os rios se diferenciam por aspectos como extensão, volume de água, largura e profundidade de seus leitos, e pelo relevo por onde ocorrem. Faça associação se a característica se refere a rios de planalto, olha aí, são esses que têm, cascatas, precipitações, ou os rios de planície, que são esses calminhos. Correm em terrenos acidentados. Corre em terras planas. Apresentam quedas d'água. Não apresentam quedas d'água. Favorecem instalação de usinas hidrelétricas. Favorecem a navegação. Questão 7. Observe a fotografia e nela foram indicadas algumas altitudes do Morro do Corcovado. Para medir as altitudes desse morro, foi tomado por base a altitude das terras vizinhas, o nível do mar, a altitude dos morros próximos ou a altura dos prédios. Questão 8. O relevo terrestre é constantemente modificado. Observe a fotografia. Olha aí, a gente está vendo aí, ruas passando, túneis, tudo feito no relevo. Podemos ver modificações no relevo das regiões causadas. Quem fez essas modificações? Por agentes externos, por ações da própria natureza que modificou o relevo, ou pela ação humana, foi pelo homem, ou por agentes internos. Quem que construiu isso aí? Questão 9. Observe atentamente a cena abaixo. Então, a gente está vendo altitude 300 metros, altitude 700 metros e nível do mar. Letra A. Qual é o ponto de referência para medir a altitude de um lugar? Olha aí, a régua começa onde? Na altitude de 300 metros ou no nível do mar? Faz assim e assim, começa aqui, Letra B. Qual dos pontos indicados na cena tem menor altitude? A ou B? Qual é o mais baixo? A ou B? Questão 10. Entre as ações da natureza que alteram as formas de relevo, destacam-se as mudanças de temperatura e a ação da água e do vento sobre as rochas que formam a superfície terrestre. As mudanças de temperatura e a ação das águas e do vento sobre a superfície terrestre provocam o seu desgaste, desagregando os materiais que formam as rochas, isto é, quebrando ou separando os materiais. Então, a gente está vendo uma figura aí do Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, e encontramos exemplos de rochas desgastadas pelo vento. Então, como que é chamado? Depressão, deposição
erosão ou transposição. Vocês vão marcar. Por hoje, nós terminamos. Agora a gente se encontra na quarta-feira na chamada de vídeo. Tchau!